queridos, desculpe aqui, Eliseu, ele não tinha aparência. Ele não tinha aparência. Ele era calvo. Não era alguém cuja aparência era admirada. Mas aqueles rapazes sabiam perfeitamente que Eliseu era profeta. Sabia que Eliseu era o sucessor de Elias. Sabia que Eliseu era uma grande autoridade em todo Israel. O que deu na cabeça desses rapazes de sair, preste atenção, de sair caminhando atrás de Eliseu, zombando da aparência dele. Veja que tratamento desonroso. Não trataram, não enxergaram a autoridade daquele homem, mas viram a aparência dele e começaram a zombar. E o texto diz que eles iam caminhando atrás. Eliseu ia na frente e aquela gama de rapazes zombando da aparência de Eliseu. Não conseguiram enxergar o tamanho da autoridade daquele homem. Nossa, isso vai trazer consequências sérias, como trouxe. Eliseu, quando virou para trás, viu, os amaldiçoou em nome do Senhor. Eliseu só fez liberar o que já viria, não tem jeito. E imediatamente Deus traz 2 ursas do bosque. Elas não estavam com fome, elas vieram como espada de juízo de Deus e despedaçou 42 deles. Elas não comeram, elas estraçalharam. E é uma coisa que eles corriam, e quanto mais eles corriam, elas pegavam. É uma coisa que é o seguinte: a maldição vai pegar, não adianta correr. A desonra traz uma maldição que alcança a pessoa. A pessoa pode tentar correr, mas vai ser atingida. Aqueles rapazes não tinham noção do que estavam fazendo para suas próprias vidas ao tratar de forma tão desrespeitosa e tão desonrosa uma autoridade de Israel. E por que esse texto está aqui? Para nos abrir os olhos. Que um tratamento honroso e respeitoso não se mede pela aparência da pessoa, mas pelo nível de autoridade que Deus colocou sobre essa pessoa. Nunca olhe para a aparência ou para a pessoa, mas para a autoridade investida nela. Porque muitas vezes ela pode ser um modelo contrário do que o mundo determina, e ainda assim ser uma grande autoridade enviada da parte de Deus. Outro texto que a gente pode aprofundar um pouco mais sobre isso, está aí perto também, 2 Reis, capítulo 1. Vamos lá? 2 Reis, capítulo 1, versículo 9. Acharam aí? Então, 2 Reis, capítulo 1, versículo 9. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois esse estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: homem de Deus. O rei diz: desce. Elias, porém, respondeu ao capitão dos 50: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e a teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos 50. Qual é o problema aqui? Qual é o problema aqui? Aquele capitão não via Elias como uma autoridade. Aquele capitão via seu rei como uma autoridade. Mas Elias era autoridade sobre o rei, porque ele era profeta. E Acasias era filho de Acabe. E esse capitão sabia perfeitamente quem foi Elias para Acabe, pai de Acasias. E ele chega dando uma ordem, numa postura extremamente orgulhosa, soberba com Elias: desce, o rei está mandando, o rei está te chamando. Aí ele falou: se eu sou homem de Deus, como você está dizendo, eu deveria ser tratado diferente. Então, se eu sou homem de Deus, desça fogo dos céus. O que Elias está dizendo ali é o seguinte: suas palavras não condizem com a sua atitude comigo. Na mesma hora, fogo de Deus caiu sobre ele, matou ele e aquele destacamento militar.
Vamos para o segundo momento. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Ainda piorou mais ainda. O outro disse: desce aqui, desce agora. Eu estou mandando. Ah, meu irmão, olha o que Elias falou. Disse Elias, então, respondeu-lhe Elias e disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e a teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e os 50. O problema aqui é tratamento desonroso e desrespeitoso. Vamos continuar. Tornou o rei a enviar a terceira vez um capitão de 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelhos diante do homem de Deus. Ele não pôs-se de joelhos a Elias. Ele pôs-se de joelhos à autoridade na vida de Elias. Pôs-se de joelhos e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa a teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Ei, o que ele disse? Que os 50 que estavam com eles eram servos de quem? De Elias. Eu sou capitão, mas nós aqui todos somos teus servos, porque você é uma grande autoridade em Israel, em nome do Senhor. Veja bem que diferença. O tratamento. Se ajoelhou, suplicou e disse que todos eles eram servos de Elias. Não era Elias que eles estavam honrando, mas a autoridade estabelecida, porque todos sabiam da fama de Elias sobre todo Israel. Agora, olha o versículo seguinte. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora seja preciosa a teus olhos a minha vida. Então, assim, só agora. Então, o anjo do Senhor disse a Elias: desce com ele, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. Quem é que mandou Elias descer? O anjo do Senhor. Logo, quem impediu Elias de descer também foi o anjo do Senhor. O anjo do Senhor disse o seguinte: este tratamento Deus não quer receber. Porque o que ele está fazendo a você é o próprio Deus de Israel que eles estão fazendo. Então não desce e pede fogo que vai cair sobre eles. Ali era questão de tratamento. Quando Elias foi tratado com a honra que era devida, com o respeito que lhe era devido, o anjo do Senhor disse agora: desce agora e vai. Agora foi restabelecida a ordem. Vocês acham que Deus mudou, meus irmãos? Vocês acham que ficarão impunes as pessoas que agirem diferente do que está aqui? De jeito nenhum. Talvez seja esse o motivo de muitas pessoas estarem passando por tantas dificuldades. Porque o desconhecimento desse princípio não isenta a pessoa de erro, das consequências. Não isenta. Por isso que nós temos que alertar. Por isso que nós temos que avisar. Por isso que nós temos que compartilhar esse ensino. Porque a Bíblia está recheada disso. Mas pouquíssimas vezes é ensinado. E o povo erra por falta de conhecimento. Há muita gente exigindo submissão sem explicar o porquê. E a bênção que é um tratamento honroso e respeitoso. Eu vou falar no próximo vídeo das bênçãos que vêm de um tratamento honroso e respeitoso. Porque eu estou falando aqui como tratar uma autoridade quando ela erra. E as suas consequências, quando a desonra e o respeito é a marca desse tratamento. Então, nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso. Eu quero terminar esse vídeo falando sobre uma outra passagem. Abra sua Bíblia em Números. Poderia falar de outros textos, mas eu não quero me alongar nesse vídeo.
Eu acredito que somente esses textos aqui são suficientes para você entender que a honra e o respeito é um dever de cada um de nós, mesmo quando a pessoa erra, mesmo quando quem nos lidera está investido de autoridade e erra. Esse é o grande objetivo desse estudo hoje. Vamos para Números 12 e vamos entender esse texto aqui. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. O núcleo da liderança sobre Israel era Moisés, Miriam e Arão. Moisés era o líder principal. Miriam profetiza, submissa a Moisés. E Arão, sacerdote, também submissos a Moisés. Essa era a ordem hierárquica da nação de Israel. Há um problema aqui. Há uma insatisfação. Miriam ficou insatisfeita com Moisés. Começou a falar mal de Moisés. Por quê? Porque Moisés casou-se com uma mulher cuxita. Mulher cuxita, mulher de Cuxi. Era alguém de origem cananeia. E não era permitido, não era natural um hebreu casar com alguém de uma terra, de uma linhagem estrangeira. E isso desagradou profundamente Miriam, ok? Então, o que a gente aprende aqui? Mesmo Moisés errou, sim ou não? Foi o que eu disse aqui, a gente tem sempre dito. O homem erra, o homem falha. Tem pessoas que são tão críticas, né, irmão? Tem pessoas que acham que ao relacionar-se com o outro exige um nível de perfeição que isso é inexistente para nós seres humanos. Por isso que a gente tem que honrar não a pessoa, mas a autoridade nela. Porque Moisés errou. Moisés cometeu uma falha casando com uma mulher estrangeira. Ok? Miriam, como irmã mais velha, ela tinha autoridade para chamar a atenção de Moisés. Como irmã mais velha. Sabendo que como irmã mais velha, ela era superior a Moisés. Mas olha o que Miriam faz. Vendo o erro de Moisés, olha o que ela faz. Olha o versículo 2. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. O que está por trás disso aqui? Ao ver a falha de Moisés, ela entendeu que Moisés não tinha mais moral para liderá-los. Quando ela viu a falha de Moisés, ela nivelou a autoridade dela de Moisés. Eu não vou estar mais submissa a um homem que erra, a um homem que comete essa falha. Você já viu algumas pessoas fazendo isso? Quem é ele para me liderar depois de um erro desse? Você já viu alguém falar isso? Vê se não é o princípio fundante na vida de muita gente. Espera enquanto a pessoa está fazendo tudo de acordo, tem uma moral ilibada, tem uma vida irrepreensível, eu vou respeitar e eu vou honrar. Mas o dia que ela cometer uma falha, ela não tem a capacidade de me liderar. Aliás, a partir de agora eu estou no mesmo nível de autoridade dele. Eu não vou mais ser submissa a ele. O que está mostrando aqui é que ela queria ser a número 1. Princípio de Satanás. Pegar o defeito ou o possível defeito da pessoa para justificar a insubmissão. Eu não vou me submeter a um pastor desse, eu não vou me submeter a um encarregado desse, eu não vou me submeter a uma autoridade dessa. Olha o que ele fez, olha que absurdo. Como se nós não errássemos. Como se Deus delegasse autoridade às pessoas porque elas são perfeitas. Nunca. E aí, quando há o desejo de nivelar a autoridade com a de Moisés, Deus ouviu na hora. Porque se tem uma coisa que Deus não tolera é a insubmissão, é o nivelamento, é passar por cima da ordem estabelecida por Deus. Foi o que aconteceu
no mundo angelical, e foi o que aconteceu no Éden. Está acontecendo aqui no início da nação de Israel. Deus ouviu. Quando Deus ouviu, irmão, olha o que Deus faz. Versículo de número 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mesmo Moisés sendo atacado por Miriam, Moisés não se importou. Moisés não fez nada. Ele era muito manso. Mas diferentemente de Moisés, olha Deus. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Deixa eu falar. Deus agiu com pressa. Imediatamente Deus chamou os três. Vem cá vocês três. Quero ter uma reunião com vocês três. Olha o versículo seguinte. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Deus convoca uma reunião de forma imediata e desce na coluna de nuvem, porque ele precisava restabelecer a ordem, senão isso ia virar um caos no núcleo da liderança de Israel. Tudo porque a Miriam se empenhou numa falha de Moisés, para não querer mais se submeter a ele e nem tratá-lo de forma honrada e nem respeitosa. Deus agiu com rapidez. Deus desceu na coluna de nuvem, irmãos. Olha o trabalho que Deus teve. E Deus chamou Arão e Miriam. Eu imagino que quando Deus chamou Arão e Miriam, Miriam deve ter pensado, agora é a minha vez. Deus chamou nós três aqui, nos chamou eu e Arão, porque agora ele vai colocar a liderança dessa nação sobre mim. Sou profetisa, sou mulher de Deus, né? E quem errou foi Moisés, ele que cometeu o erro. Agora Deus vai me colocar. Meus irmãos, eu vejo tanta gente cometendo esse erro. Olha o que Deus falou a Miriam. Então disse, versículo 6, agora ouvi as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Quando Deus disse isso, Miriam falou, é comigo. Profetiza. Deus fala comigo em sonhos. Deus fala, é comigo. Pois é. Olha o que Deus continua falando. Não é assim como eu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Com o profeta eu falo por sonho e por visões, mas com Moisés é intimamente. Boca a boca falo com ele. Ele vê a forma do Senhor. Vocês sabiam do nível de autoridade que eu pus sobre Moisés? Como é que vocês não tiveram temor de abrir a boca para difamar Moisés? É isso que Deus está perguntando. Por que vocês não olharam para a autoridade que eu coloquei sobre a vida deste homem? Vocês viram o que eu fiz através deles, mas ao invés disso esperaram uma falha dele para querer usurpar o poder e ocupar o cargo que eu dei a Moisés. Vê se esse comportamento não se repete em muitas comunidades, irmão. Veja. Vê o quanto isso é diabólico. E isso sempre vai trazer a ira de Deus. Porque quem delega, quem põe, quem tira é Deus. Elas tinham que ter feito como Miguel fez. Elas tinham que ter feito uma forma, tratá-lo de forma respeitosa, apesar da falha dele. Elas, ao tocar em Moisés, tocaram antes na autoridade dele. Ao tocar na autoridade, tocaram no Senhor. E o Senhor desceu para resolver a situação. A ira do Senhor se acendeu e o texto diz que Miriam ficou leprosa, como neve, branca. E Moisés teve que orar por ela, interceder por ela para Deus perdoá-la. Mas isso trouxe consequências graves para Israel, porque ela ficou 7 dias afastada do povo e atrasou a marcha por 7 dias. Toda pessoa que acha que tem de tratar uma pessoa de acordo com as suas atitudes e não pela autoridade que ela tem, vai trazer sérios prejuízos para o povo de Deus, vai atrasar a marcha da conquista, vai atrasar a marcha do avanço. Quantas igrejas estão se despedaçando porque muitas pessoas não entenderam esse princípio, estão trazendo grandes problemas. Então, terminando aqui este vídeo hoje, através
De todos esses textos que nós estudamos, fica a lição. Não olhe para o homem. Olhe para o nível de autoridade que essa pessoa está sobre ela. Não julgue uma pessoa, uma autoridade, pela aparência. Respeite e honre, porque é um dever de cada um de nós. Não o homem, mas a autoridade que Deus colocou sobre essa pessoa. Muito cuidado com as suas palavras. Muito cuidado com as suas ações, porque isso traz um prejuízo enorme para o corpo de Cristo, para a igreja de Jesus. Quem conferiu autoridade aos homens vai cobrar desses homens a postura desejada. Vão ter que prestar contas a quem deu autoridade. Quanto a nós, cabe-nos o respeito e a honra à autoridade conferida a essas pessoas. Muito obrigado. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre as bênçãos que se originam de um tratamento honroso e respeitoso a homens ou mulheres investidas de autoridade da parte do Senhor. Se você gostou desse vídeo, partilhe, aperte o like de que você gostou, compartilhe esses estudos com outras pessoas e também, querido, faça seu comentário. Eu gostaria muito de ler o seu comentário, tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar conosco neste canal, por você estar inscrito nesse canal. Ajude-nos a alcançarmos 1000 pessoas inscritas. Isso vai nos dar condições de ampliarmos nossa capacidade de ensinar a muitas pessoas. Deus te abençoe, graça e paz.